Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais uma aula do nosso curso Psicologia Terapêutica do Yoga Sutra, o livro de referência do Metta, ok? E estamos estudando nessa aula 21, já capítulo 2 do Yoga Sutra. Eu vou estudar 12 sutras hoje, tá? Do Sutra 16, do capítulo 2, do Sutra 16 ao Sutra 27, que são fundamentais para entender um aspecto que é base e que é eixo central para a evolução da prática, que é a relação entre observador e observado. Nessa explicação, Metta nos coloca de maneira clara três formas como o karma se manifesta. Ele fala em Sanchita, ele fala em Prarabdha e fala em Agami. Isso tem uma relação, para você entender um pouquinho, o que é passado, presente e futuro. O passado são as nossas sementes, as nossas marcas kármicas, que é Sanchita. Quando a gente fala em Prarabdha é quando o karma se manifesta, nas situações de momento. E eles só se manifestam por causas externas, ou seja, situações ao nosso redor que faz com que as nossas marcas kármicas se manifestem. As marcas kármicas que não são estimuladas por questões externas, elas não se manifestam. E tem as nossas marcas kármicas que estão sendo feitas. E sendo feitas podem se manifestar no futuro. Aí seria o terceiro tipo, Agami, no futuro, né? Isso a depender das causas externas. E o texto explora de maneira muito clara como é que isso nos causa medo, porque nós temos uma reação de receio, de medo em não saber o futuro. Como eu me preparo para o futuro? Quais são as minhas marcas kármicas que vão se manifestar no futuro? Será que eu posso saber o futuro? Será que eu posso evitar o futuro? Né? Que futuro que está programado para mim? Quais marcas kármicas minhas vão se manifestar nesse futuro? Né? Então, o primeiro sutra que a gente vai estudar, o Sutra 16, diz, né, Yam Dukam Anagatam, a tradução de Metta, o sofrimento que ainda não chegou pode ser evitado. E aí ele traz essa questão, né? Ele diz que a afirmação é: o sofrimento que não chegou pode ser evitado. Ele pode ser evitado pela prática, pelo yoga, né? No Sutra 17, né, Dastri Drishyayo Samyago Heya Hetu, no fenômeno observador observado encontra-se a causa do sofrimento que pode ser evitado. É no Sutra 17 que ele apresenta essa relação, então, entre observador e observado. O observador cria o observado. E aqui a Metta nos traz a famosa metáfora da filosofia indiana de quando o praticante é iludido achando que a corda é a cobra. E ele pensa, pelo seu ponto de vista, pelo seu nível perspectivo, de que aquilo é uma cobra. E ele tem todas as reações de que aquilo é uma cobra. O medo, como evitar, como que a cobra não faça algum ferimento com ele, é um ferimento para aqueles que ele considera, que ele ama. Enquanto que aquilo é apenas uma corda, a realidade é que é apenas uma corda. Mas é preciso que ele tenha a noção de que toda a criação da perspectiva de cobra é feita pelo próprio observador. E ele considera aquilo, o observado, cobra, né, como algo criado pelo observador. No Sutra 18, Prakasha Kriya Stihi Silam Bhutedriyahmakan Boga Bhavagartam Drishyam, o observado vem à existência quando o impacto dos sentidos é modificado pelos gunas e pelos três fatores condicionantes da mente, por causa da busca de preenchimento da própria mente. Então aqui ele está mostrando como que os gunas, né, que a gente já estudou, né, que são esses gunas, as palavras que ele usou querem dizer a forma como a gente habitualmente se refere aos gunas, sattva, rajas e tamas, se manifestam, né, de forma a condicionar a mente, né, ele usa o termo que eu gostei muito aqui, a forma que ele adotou, preencher a mente, né? A mente busca criar um sentido
para aquela compreensão, para aquele processo. Então, nesse momento, ele mostra como a mente cria a própria noção da cobra, né? Como a noção da cobra é ali criada. Então, no Sutra 19, Vishesha Linga Matralingani Gunaparvani, as manifestações das gunas ocorrem em função do passivo ou do ativo, do tosco ou do sutil. Ele está dizendo como que surge, né, esse processo de criação da própria ilusão da mente, né? As explicações para esses termos, né, seria algo ligado à classificação, né, desse processo de criação dessa ilusão. São ativas, toscas, sutis, né? Passivas, ativas, toscas, né? Ou sutis. A forma como esse processo da ilusão é criado. Aí ele vai começar a dar a resposta, porque ele explicou que os gunas, né? Ou a natureza, né? Do impacto dos seus sentidos, né, quando surge o processo mental, mais esses padrões, né, que são ativos, passivos, toscos ou sutis, né, vão gerar o processo de ilusão. E aí como é que eu faço para não me prender dentro desse processo? O Sutra 20, o observador, ao invés de manifestar puro percebimento, vê através da tela conceitual da mente. Drashta Drishna Trahai Sudopi Pratyayana Nupashaya. Isso significa o quê? Que nós percebemos através do processo da mente, né? Não percebemos através do puro percebimento. A mente cria um processo de percepção e acreditamos nesse processo da mente. No Sutra 21, a natureza e o conteúdo do observado existem apenas para a manutenção da continuidade do observador. A mente busca uma continuidade, ela busca se preservar. A ilusão que ela cria é manifestada de uma maneira a se autopreservar. Então, esse Sutra, o 21, Tadartha Vandrishyatma, é essa ideia de preservar, a mente opera de uma maneira a preservar essa própria ilusão. No Sutra 22, para aquele que não objetiva regularizar-se através da existência do observado, o observado não existe, mas para os demais ele continua a existir. Kritartam pratinastam apyanastam tadanya sadaranatva. Esse sutra mostra que para aquele que percebe a montagem do observado, o observado já não existe. Então a relação observador-observado começa a se desfazer, né? A partir do momento, para os outros continua ocorrendo, para aquele que observa. Sutra 23, o fenômeno observador-observado cria um relacionamento de possuir e ser possuído. Svaisvami Saktya Svarupoladi Tehetu Sanyoga. Aqui ele vai falar da nossa relação de posse. Por quê? Porque quando a mente cria um processo de ilusão e quer dar continuidade a ele vai criar um processo de posse em relação a essa criação. E ele vai querer dar continuidade a esse processo de posse. Então é isso que ele está nos apresentando. Aqui ele vai desenvolver muito a noção de apego ou aversão, né? Que nós criamos a essa. Ele usa o termo imagem, né? É como se fosse uma sucessão de imagens que a mente cria e ele tenta dar continuidade àquela sucessão de imagens, criando uma relação de aversão e apego a essas imagens, né? Sutra 24, esse desejo de possuir e de ser possuído é motivado por avidya, ignorância. A causa é a ignorância, né? Da percepção errônea, né? Uma vez que a mente está construindo esse processo, né? Sutra 25,
Com a dissolução da ignorância, desaparece o fenômeno observador observado, resultando da emergência da percepção pura. Ta abhava samyogbaho anantad dreshe kaivalya. Percepção pura é o termo que ele usa para kaivalya, que é a ideia de olharmos de uma maneira a não entrarmos nessa dicotomia observador-observado. E a partir daí, então, eu consigo criar essa minha nova percepção de consciência pura. Sutra 26. Um percebimento ininterrupto é a única maneira de dissolver a avidya ou ignorância. Ou seja, o que é a ideia, né, de viveka kyatri aviplava hanopaya? Essa ideia de percebimento ininterrupto, ele usa o termo viveka para a construção desse sentido, que é a ideia de discernimento. Lembra que o Hermógenes falava muito sobre o desenvolvimento dessa visão de discernimento. Eu tenho que, de uma certa forma contínua, sempre presente, perceber no momento do surgimento dos fenômenos, do surgimento das minhas experiências, essa percepção de observador-observado, a dissolução disso, o desfazer disso. Isso deve ser feito de uma maneira contínua, né? Isso é viveka, né? Essa qualidade de discernimento, perceber como a mente opera e percebe o surgimento de observador e observado. Por último, na aula de hoje, 27, o Sutra 27 do capítulo 2 do Yoga Sutra, este percebimento deve cobrir a totalidade da nossa existência. Tasha Saptada Pranta Bhumi Pranya. Esse Saptada, essa noção de sétupla, né, de sete, é a noção de integridade. O que é essa noção de integridade? É essa percepção deve ser feita de maneira íntegra. Não adianta só intelectualmente eu dizer aqui para vocês que nós temos que fazer essa percepção do fenômeno observador e observado, mas sim ela deve ser vivida de maneira íntegra, né? Não só intelectual, mas emocionalmente e em termos de sentidos também. Então, quando toda a minha percepção vive essa maneira de se relacionar sem cair no truque do observador observado, eu tenho então o surgimento de pranya, né? Que é essa sabedoria. O sábio se manifesta desta forma. Então aqui Patanjali destaca de maneira sublime que o yoga ele é fundamentalmente prático. Toda essa noção teórica ela é apenas um aspecto que ele não é essencial se não for vivido, se não for sentido emocionalmente, fisicamente, não apenas intelectualmente, né, a experiência de surgimento e desfazimento da noção dual de objeto e observador. Ok? Ficamos com a aula de hoje, bastante termos, são vários sutras, vale ler com atenção, mas é um conhecimento bastante importante e que vai fundamentar a sua prática de uma maneira mais consistente. Tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.